Fala pessoal, eu prometi, agora vai ter uma aula de plateumintos que vai servir para que vocês façam a primeira atividade dessa segunda unidade, certo? Além disso, é também assunto da nossa prova no fim, lá no dia 11 de junho, ok? Então, a partir de agora, a gente vai falar de três grupos que são conhecidos como grupos de vermes. E a forma de verme é uma forma, como a gente imagina, né, conhece, nessa estrutura aí alongada, que às vezes podem ser achatados ou cilíndricos. Os organismos vermes que têm essa composição do corpo achatado são chamados de plateumintos. Platos, vem de achatado, certo? Então são vermes com essa configuração achatada. Existem verminoses conhecidas da gente e são causadas por plateumintos. A gente vai conversar agora sobre elas. Mas quais são as características gerais desse grupo? Primeira coisa é a simetria bilateral, ou seja, se nós traçarmos um padrão no corpo, um padrão central no corpo desses indivíduos, nós teremos duas partes idênticas, próximas umas das outras. Esses indivíduos são indivíduos triblásticos. Isso significa dizer que na formação na formação do embrião, na embriogênese, nós teremos três tipos de tecidos de revestimento. A ectoderme, que fica na parte externa, a endoderme, que fica na parte interna, certo? E a mesoderme, que é uma estrutura de tecido interna entre as duas camadas, camadas externas e internas, tá? Também são indivíduos acelomados, ou seja, na composição, na hora da divisão desses folhetos embrionários, não se gera, não é capaz de gerar uma cavidade intersticial, ou seja, uma cavidade onde serão alocados os órgãos. Por esse motivo, se não se formam essa cavidade, são chamados de indivíduos acelomados, tá? Então essas são as características gerais desse grupo. O sistema digestório vai ser do tipo incompleto, eles vão apresentar boca, mas não vai apresentar ânus, e aí vocês podem me perguntar, por onde é que vai sair esse alimento que vai entrar pela boca e não tem ânus para sair? Então, a saída desses alimentos que não são aproveitados pelo indivíduo é através da pele, através de difusão pela superfície da pele, certo? Então, o sistema digestório ele é incompleto, o indivíduo possui boca, que é uma boca que da boca sai uma estrutura tubular que a gente já chama de faringe. Em organismos como a gente, essa faringe ela é interna à boca, né? Interna à boca e não externa. No caso dos proteominos vai ser externo à boca. A digestão acontece fora da célula, certo? Então é fora do indivíduo, mas depois o indivíduo vai absorver os nutrientes que foram já digeridos, tá certo? Então acontece de eliminar toxinas digestivas e quando o alimento está digerido, ele só absorve. A excreção, como eu já falei, são realizadas por difusão na superfície da pele por células especializadas, chamadas de célula bulboflama, tá? Não é nossa preocupação saber especificamente como elas funcionam, mas é interessante a gente ter um conhecimento técnico desse nome aqui, certo? É uma célula especializada para a excreção. Em relação ao sistema nervoso, nós já vamos ter agora um sistema nervoso com gânglios cerebrais. O que é que isso significa dizer? Que agora as células nervosas, elas estão unidas em cordões nervosos. Elas estão concentradas em uma região, um pouco mais aqui encefalizadas. Olha, não é ainda o encéfalo, certo? Mas nós já temos gânglios cerebrais em uma região. Nós já temos uma estrutura de união de células nervosas capazes de serem um sistema nervoso primitivo, certo? Então, esses cordões nervosos vão da parte central do corpo, anterior do corpo, até a parte posterior, tá certo? E, além do sistema nervoso
diferenciado do lado dos equinodermos, ou dos... Equinodermos o quê? Dos quinidários, nós vamos ter também órgãos sensoriais. Órgãos que vão estar relacionados à captação de luminosidade. E vejam só, não é a formação de uma imagem, é a formação de luminosidade. Em geral, esses vermes se escondem de um ambiente muito claro, certo? Eles preferem ambientes um pouco mais escuros. Então, se a gente fizer uma checklist de órgãos sensoriais, nós vamos ter ocelos e aurículas. Essas aurículas não estão relacionadas à audição, não, certo? Então, são relacionadas à percepção química no ambiente. As células de excretoras, como a gente já tinha falado lá, a célula bulboflama tem essa configuração aqui, certo? E tem um canal excretor, na qual o resto dos nutrientes, o excesso de gás oxigênio, de gás carbônico, vai ser eliminado pelo corpo. E veja que o mesmo padrão de sistema nervoso segue o sistema padrão de sistema excretor durante o corpo todinho do indivíduo. A reprodução desses indivíduos pode acontecer de maneira sexuada ou assexuada. A principal característica da assexuada é pela fragmentação, tá certo? Na qual esses indivíduos podem sofrer um corte, podem sofrer uma quebra, uma parte, ou então, propositalmente, em laboratório a gente corta esses indivíduos, eles geram novos indivíduos, certo? Existe essa possibilidade de reprodução por fragmentação. E em relação à reprodução sexuada, nós vamos ter indivíduos hermafroditas que possuem tanto testículos quanto ovários. E aí, na hora que esses indivíduos se unem, a parte masculina sai de um e vai para o outro, certo? Essa troca ela é conjunta. Então, os dois saem grávidos dessa relação, certo? Se acasalam, tem a postura do acasalamento, as partes reprodutivas se encostam e aí há a troca de material genético. Essa troca de material genético é sempre a troca de espermatozoides dentro como eles fazem a reprodução sexuada por hermafroditismo, dentro desse indivíduo também tem ovários desenvolvidos, e aí o espermatozoide de um fecunda o óvulo do outro e vice-versa, gerando então planárias jovens em uma cápsula interna ao organismo, certo? E aí saem livres no ambiente esses indivíduos aí, esses jovens, por reprodução sexuada. Dentro desse grupo, nós vamos ter uma classificação interna, que são os tubelários, principalmente pela sua característica de vida, sua função no ecossistema. Aqueles que têm vida livre são encontrados, que é o exemplo das planárias, né? São chamados de tubelários. E aí, esse hábito de vida livre significa que eles estão em poças, eles estão se alimentando de estruturas orgânicas, não atacam outros indivíduos, mas também existem os trematódios, que têm um outro hábito de vida, que são parasitas, ou seja, eles se hospedam em um indivíduo e esse indivíduo pode sofrer consequências com a presença desse parasita, tá certo? Lembrando que dentro desses grupos nós temos duas doenças muito comuns, muito clássicas para a gente, para o nosso ambiente brasileiro, que é a esquistossomose e no caso da tênia, sódio e saginata, ela vai participar desse outro grupo aqui, que são os cestódios. O que a gente precisa entender é como funcionam essas doenças. No caso dos trematódios, nós vamos ter dois tipos de hospedeiros. Um hospedeiro que é intermediário, na qual uma fase da vida desse verme desenvolve, e hospedeiro definitivo, que no nosso caso, no caso da doença da esquistossomose, é o ser humano. Tá? Como é que funciona esse ciclo da esquistossomose? Uma pessoa doente, um homem doente aqui no exemplo, ele vai defecar em regiões onde não tem saneamento básico, ou então próximo a lagoas,
rios, principalmente em água parada, certo? Uma lagoa de água parada com pouca correnteza é onde tem casos de esquistossomose. Inclusive, são chamados de lagoas da coceira. Vocês vão ver por que a coceira já já. Então, nessas fezes vão conter os ovos. Então, esse indivíduo está doente, ele está com o esquistossoma no corpo dele, certo? Com a verme no corpo. E pelas fezes, esses ovos vão cair na água. Uma vez na água, vai sofrer um processo de metamorfose e esse ovo vai dar origem a uma larva com cílios. Essa larva com cílios a gente chama de miracídio. Essa larva nadante, ela vai ficar nadando pela água, pode encontrar um caramujo muito específico, certo? Um caramujo de uma certa família, de um certo grupo de invertebrados. Nós vamos ver mais lá na frente, lá os caramujos estão participando do grupo dos moluscos, certo? Então, ao essa larva infectar o caramujo, ele vai ser o hospedeiro intermediário. Então, ele vai ter sintomas da doença? Não. Ele vai passar mal por isso? Não. Mas o problema é que dentro do sistema do organismo do caramujo, essa larva vai sofrer uma outra metamorfose. Nessa outra metamorfose, ela vira essa larva nadante aqui, ó, que é a cercária. Parece um pequeno girininho, um peixinho, bem pequenininho, certo? São muito pequenos, tá? Se um outro indivíduo entrar em contato com essas lagoas que tenham caramujos e esses caramujos favorecer um processo de modificação dessas larvas para cercárias, agora ela tem um aparato bucal capaz de penetrar no organismo humano. Uma vez entrando no organismo humano, o indivíduo tem coceira, coça o lugar onde ele onde a cercária entrou no sistema sanguíneo. Uma vez essa larva no sistema sanguíneo, ela vai começar a atacar regiões do sistema sanguíneo, podendo parar no coração, podendo parar no fígado e desenvolver a doença que é a esquistossomose, certo? Acontece nesses indivíduos um processo de esplenomegalia, que é de aumento do fígado e do baço, tá? E muitas vezes pode levar à morte. O que acontece, o que deve ser feito para eliminação dessa doença é principalmente cortar o ciclo aqui, na fase inicial. Quando se coloca um sistema sanitário eficiente, a pessoa não precisa defecar nessa região. E não é nem assim, defecou no mato. Pode ser que tenha um banheiro próximo, que esses banheiros levem essas águas sujas, poluídas, com as fezes, para a lagoa. Em muitas regiões, os banheiros eles vão desembocar em partes de rios, em partes de lagoas. Então, o saneamento básico é a principal estrutura de defesa aqui desse sistema, né? Desse ciclo. Mas também pode-se fazer um processo de eliminação dos caramujos nessas lagoas e também a prevenção usando botas nessas lagoas que são chamadas de lagoas da coceira, tá certo? Em geral, as pessoas vão fazer pequenas pescas e aí não tem tanto cuidado de saneamento básico. Bom, falamos dos trematóides e agora entraremos nos cestódios, que são outros tipos de parasitas, comuns também na nossa região, que são as tênias, pessoas que têm teníase. Como é que funciona esse sistema, essa doença para o organismo humano? Nós também temos um indivíduo intermediário, que seria o boi ou o porco, certo? O corpo desses indivíduos, como a gente já tinha conversado, é achatado, mas na ponta, na cabeça, nós vamos ter uma estrutura que vai diferenciar os dois tipos de tênis que causam
mal ao ser humano. Essa estrutura na cabeça a gente chama de escólex, certo? Se nesse escólex nós tivermos ganchos, que são estruturas parecendo realmente unhas, nós estaremos falando de uma tênia do tipo tênia sodium. Essa tênia sodium tem ganchos nessa cabeça que furam o intestino do humano quando ela estiver infectando o humano, certo? Mas também tem ventosas parecendo aquela estrutura que fica colando num carro, aquele grudezinho que fica. Então, ali é uma ventosa também. Quem tem a ventosa apenas é o indivíduo da tênia saginata, certo? A tênia saginata apenas tem as ventosas. Já o Scolex da tênia solium, ela tem, além dos ganchos, ela também tem ventosas capazes de se fixar ali no intestino, certo? O resto do corpo do animal vai ter esse padrão assim meio de quadradinhos, de fita, um depois do outro, e cada quadradinho desse a gente chama de próglotes, certo? Cada próglote dessa pode ser uma próglote de desenvolvimento ou pode ser uma próglote gravídica. O que é uma próglote gravídica? É que ela ali está cheia de ovos da tênia. Esses ovos vão parar aonde? Nas fezes do humano. Se o humano defecar em locais com pouco saneamento básico, outros indivíduos podem acabar consumindo dessas fezes, como é o caso do boi e do porco. Uma vez esse boi e esse porco infectados, eles podem ser hospedeiros intermediários. E como é que a gente vai poder consumir isso? Se nós consumirmos a carne crua, a carne mal passada, nós poderemos desenvolver um caso de cisticercose, certo? Se nós consumirmos ou alimentos que foram mal lavados, ou partes daqueles segmentos que a gente falou nas próglotes gravídicas, nós poderemos desenvolver a tênia. Então, preste atenção que são duas doenças em uma. No caso da teníase, a infecção ela vai ser feita comendo os ovos do verme. E como é que chega esses ovos do verme? Vamos supor que a mesma pessoa que defecou lá na água, essa água nós utilizássemos para aguar um morango, certo? E a gente consome esse morango sem lavar corretamente. Então nós estaremos inserindo no nosso corpo os ovos da tênia. Esses ovos, quando chegam no intestino, vão estar maduros e se fixam na parede do intestino. Começa a crescer a tênia no nosso corpo. A tênia pode ter até 7 metros de tamanho dentro do nosso intestino. Imensa, certo? Uma vez no nosso intestino, essa tênia pode desenvolver, certo? Ela, em geral, desenvolve sozinha, ela não tem vários num indivíduo só. É mais comum que nós tenhamos um outro tipo de verme em grande quantidade. No caso desse verme, ela é individual, só tem um, porque ela pode crescer muito, certo? E você consumiu você adquiriu a verme através de alimentos contaminados, certo? Seja contaminado pelo alimento mal lavado, pelas frutas mal lavadas. Quando um porco ou um boi consome desses alimentos também, ele pode desenvolver dentro das musculaturas desse indivíduo um cisticerco, que é quando a próglote, a estrutura de desenvolvimento da tênia não está no intestino. Ela vai estar agora inserida na carne. E se nós consumirmos uma carne mal passada, ou de boi ou de porco, nós podemos adquirir a cisticercose. A cisticercose é muito mais grave, porque agora a larva que está aqui dentro dessa carne
pode ir para não apenas para o nosso intestino, e aí temos tratamento. Agora ela pode passar a contaminar o nosso corpo em músculos, formando também cisticercos nos olhos, no cérebro, em outras musculaturas do corpo. E aí é muito mais fácil levar à morte por cisticercose do que teníase. Todas essas doenças que a gente falou seriam e poderão ser prevenidas por hábitos de higiene básico, lavando as mãos, lavando os alimentos e consumindo carne de boi e de porco bem passadas e sabendo a procedência dessas carnes, tá certo? Eu não trago para vocês imagens, porque são muito fortes, mas procurem na internet carnes com cisticerco, como elas são complicadas, feias para serem consumidas. Só que alguns de nós não temos o conhecimento técnico para esse consumo, certo? Então, eu proponho para vocês as atividades lá no Google Formulário e na semana que vem nós começaremos por nematelmintos, certo, pessoal? Abraço a todos.